Thiago Escuro pode trocar o Mônaco, onde ele atua como homem forte do futebol, pelo Corinthians em 2026. Nas últimas horas, Samir Carvalho, setorista do Timão, afirmou que o Thiago Escuro é visto como o nome da vez para ocupar o cargo que hoje é de Fabinho Soldado. Tenho dito para vocês há semanas que o Fabinho Soldado só fica até dezembro. A nova diretoria corintiana entende que o trabalho do Fabinho Soldado é ruim e que seu salário é incompatível com a realidade do mercado. O Fabinho ganha na casa dos 400 mil mensais. Pois bem, em relação ao Thiago Escuro, não há nenhuma possibilidade de o dirigente, que já foi homem forte do futebol da Red Bull em toda a América do Sul, trocar o futebol europeu pelo futebol brasileiro. O Thiago Escuro tem planos de se fixar e trabalhar nos principais clubes do mundo. Ele vive ótima fase por lá. Nas duas primeiras temporadas à frente do Mônaco, o time terminou em segundo lugar no campeonato francês na primeira temporada e em terceiro lugar na segunda temporada hoje, tá? Apenas 3 pontos do PSG, que é o grande bicho-papão do campeonato nacional e participa da Liga dos Campeões. Enfim, Thiago Escuro tem enorme bom trabalho por lá, um currículo gigante, super badalado e cogitado até por outros clubes do futebol europeu. Não faz parte dos planos do executivo de futebol brasileiro voltar a trabalhar por aqui. Escuro, que já foi alvo do Corinthians em outros momentos, também recebeu convite até para trabalhar na CBF, mas por conta dessa predileção pelo futebol europeu, ele permanecerá por lá. Nicola, quais outros caminhos o Corinthians pode percorrer na busca por um executivo de futebol? Estou para dizer para vocês que esse é um assunto que vai ser debatido pelo presidente Osmar Stabile e seus parceiros um pouco mais para frente. O Corinthians hoje está muito mais preocupado em terminar bem a temporada e por terminar bem, entenda-se, fugir o mais rápido possível de qualquer risco de rebaixamento. O jogo do próximo sábado contra o Vitória é decisivo. Isso porque o Vitória foi a 31 pontos depois de vencer o Santos e hoje aparece a 5 pontos do Corinthians. Em caso de vitória no Barradão, o time baiano tira para 2, diminui para 2 a distância em relação ao próprio Corinthians. Isso sem falar que a partir de 10 de dezembro tem semifinais de Copa do Brasil, confronto contra o Cruzeiro e a expectativa de chegar à decisão contra Vasco ou Fluminense. Só para fechar em relação ao Timão, registrar que Pedro Raul vai custar mais caro. Antes de deixar a presidência, o Augusto Melo se acertou com o Toluca por um pagamento de 8 milhões de dólares. Inicialmente, a compra havia sido fechada em 5 milhões de dólares. Sim, certas coisas que são bem difíceis de serem entendidas no Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião, deixa like, se inscreve no canal. O Davi Cardoso, Nicola, Dorival fica no Corinthians para 26? Eu te diria que hoje ele só fica se conseguir o título da Copa do Brasil. Essa é a única garantia. Nicola chegou na final, perdeu nos pênaltis, jogando bem. Aí eu acho que acaba ficando. Nicola caiu para o Cruzeiro nas semifinais e terminou o Campeonato Brasileiro em 14º. Aí eu diria para você que é grande a chance dele ser demitido. Boa noite, Nicola. Em quanto tempo você estima que o Corinthians vira uma SAF? Cara, os times que viraram SAF viraram porque bateram no fundo do poço, né? E o fato de o Corinthians ter uma capacidade de arrecadação enorme tem adiado esse processo. O Pedro Afonso Almeida Franco, Nicola, boa noite. A dívida do Corinthians nunca vai acabar, infelizmente. Todo presidente novo entra só para atrapalhar, ou seja, as dívidas só aumentam. Caso do Vitinho, abraços, campeão. Você toca num ponto super importante. E assim, né, cara, como é que se acaba com esse ciclo vicioso? Virando SAF. Porque aí o clube, primeiro que ele passa a ter uma série de condições mais favoráveis para o pagamento das dívidas. Por exemplo, a Portuguesa, ela tinha mais de 500 milhões de reais de dívida. Com a recuperação judicial e com o advento da SAF, ela teve 70% de redução na dívida. Se o Corinthians consegue 70% de redução num toque de mágica, cara, putz, o Corinthians passa a ser um clube extremamente interessante. Mas, para virar SAF, você precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. E a transformação do clube em SAF faz com que os membros do Conselho Deliberativo se tornem rainhas da Inglaterra. Boa noite, Nicolau. Na sua opinião, o Corinthians economizou ao não trazer Borré hoje no Inter e William hoje no Grêmio? Que Deus abençoe você e sua família. Rodrigão, obrigado pelas palavras. Você citou 2 casos, dá para citar um terceiro, o Romarinho, que eu achei que o Corinthians tinha que contratar. E aí eu vou voltar algumas semanas no tempo para lembrar que eu estava fazendo um programa lá no Arena SPT, com o Benjamin Bach, e o Benja, que é corintiano declarado, estava feliz da vida que o Corinthians havia sofrido um transfer ban. Falei, Benja, o time está brigando lá embaixo na tabela, como é que você está feliz que não vai poder contratar? Ele falou, Nicola, vai contratar para contratar errado, para gastar dinheiro,
trazer um monte de trolha, que depois vai entrar na justiça contra o clube, que vai custar dinheiro, melhor que tenha um transfer ban mesmo. E se você for pensar, Rodrigo, ele não estava errado, cara, porque foi graças ao fato de não ter podido contratar que o Corinthians passou a usar, por exemplo, mais o Guinegão. Foi a partir dessa dificuldade em buscar um meio atacante que o Bidon ganhou mais minutos jogando mais avançado, entre outras coisas, enfim. Eu acho que o transfer ban acabou sendo um positivo para o Corinthians, porque o Corinthians precisou buscar soluções em casa e elas acabaram aparecendo, tá? Não sei se é muita maluquice, mas é o que eu penso sobre o tema. Se vocês quiserem usar o espaço do chat para comentar, fiquem à vontade, tá bom? Adriano Rubens, Nicola, tem alguma boa nova sobre o Corinthians? E o Guinegão foi vendido mesmo? Não, Adriano, não tenho nenhuma informação sobre o Guinegão vendido. Surgiu uma especulação de que o Zenit pagaria até 18 milhões de euros para contratá-lo. O Corinthians nega que tenha havido uma proposta nesse tamanho. O Nicola, quem ganha com o doping financeiro que o Corinthians faz? O time não briga por praticamente nada além de uma Copa do Brasil e é irrelevante no continente. Carlão, o grande ponto é o seguinte, cara. Essa é uma tecla que vários dirigentes de futebol no Brasil batem. O fato de o Corinthians gastar muito mais do que pode acaba desencadeando, e não é culpa só do Corinthians, né, mas do Internacional, do São Paulo e de outros clubes. Esses clubes acabam desencadeando uma realidade paralela. Porque, por exemplo, o Corinthians quer contratar, deixa eu pensar num jogador, o Vitinho. Aí, outros clubes também querem o Vitinho. Fluminense, Vasco, vamos citar 3, só. Estou criando um exemplo, tá? E o Corinthians acaba por ganhar esse leilão oferecendo um maior salário. Então ele chega a R$1 milhão por mês para o Vitinho, enquanto os outros estavam dispostos a pagar 700 mil. É possível até que o Fluminense e o Vasco em algum momento até melhorem a proposta para se aproximar da oferta do Corinthians. Então, o Corinthians, que não vai conseguir depois cumprir com vários dos seus compromissos, ele cria uma bolha, cria cifras fora da realidade. E repito, esse não é um mal só do Corinthians. O São Paulo tem problemas, o Internacional tem problemas, o Santos. Hoje são poucos os clubes que não têm problema com pagamento, né? E o Corinthians está perto de alcançar 100 milhões de reais em bilheteria somente na temporada de 2025. Timão que jogou 32 partidas como mandante, somando todas as competições, e tem até agora 91 milhões de reais com vendas de ingressos. A média de 2 milhões e 800 mil reais de arrecadação por jogo, número extremamente interessante. Vale a lembrança de que eu estou me referindo apenas a valores brutos, excluindo impostos e tudo mais. Certamente a arrecadação com bilheteria é menor. De qualquer forma, dá para cravar que o Corinthians já teve nos seus jogos como mandante mais de 1 milhão e 300 mil torcedores. É óbvio que vários desses torcedores estiveram mais de uma vez no estádio. Para completar em relação ao noticiário alvinegro, registrar que André Carrilho e André Ramalho voltaram a treinar normalmente, sem qualquer restrição, na atividade dessa terça-feira e devem estar à disposição para o confronto contra o Vitória no Barradão, marcado para o final de semana. Jogo super importante na parte de baixo da tabela. Já Hugo Souza, com problema no ombro, fez tratamento à parte e ainda não tem sua confirmação garantida para a partida do fim de semana. Hora de falar sobre o técnico Tite, que decidiu voltar a trabalhar em 2026. De acordo com a ESPN, Tite já fez esse comunicado a pessoas próximas e aos poucos o mercado tem sido informado sobre a intenção do ex-técnico da seleção em retomar seus trabalhos. Tite, que quase fechou com o Corinthians, quando ele ia se apresentar, teve um problema de saúde e pediu para não ser mais contratado. E é exatamente o Corinthians que surge como uma ótima alternativa para o Tite. Posso assegurar que dentro da atual diretoria nova, que ocupou o espaço do Augusto Melo, há uma série de fãs do Tite. Enquanto isso, Dorival Júnior não é um cara super querido pela atual administração. A avaliação do trabalho dele é de que o Dorival faz um trabalho só razoável, tem muita dificuldade em fazer com que os atletas rendam mais do que eles poderiam. O Dorival vai continuar em 2026 se for campeão da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Corinthians começa a disputar as semifinais do torneio a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, do outro lado da chave, Vasco e Fluminense. Se o Corinthians for campeão, é certo que o Dorival fica para a próxima temporada. Dorival tem contrato até dezembro de 26. Em caso de eliminação para o Cruzeiro e um campeonato brasileiro só razoável como o atual, é grande a chance de Dorival cair, e eu posso assegurar que o Tite tem excelente
imagem diante dos dirigentes atuais. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Corinthians pagou nessa segunda-feira os R$780 mil que devia ao Cuiabá, referentes a uma segunda parcela que causaram um transfer ban nessa segunda. Transfer ban impede o Corinthians de registrar atletas, nenhuma novidade, até porque o Corinthians já tinha outros 2 transfer bans contra si, esses expedidos pela Corte Arbitral do Esporte. Como fez o pagamento ao Cuiabá, o Corinthians espera que entre essa terça e no máximo quarta-feira o pedido de transfer ban seja retirado em relação ao Cuiabá. A saideira sobre o Timão, o Osmar Stabile, presidente alvinegro, deu a entender que o relatório da Ernest Young, encomendado pelo Augusto Melo, mas que só foi entregue agora porque o Augusto contratou, mas não pagou e a atual diretoria fez o pagamento, que esse relatório não apresentou grandes fatos novos, especialmente em relação a mudanças que a diretoria deveria tomar a partir de agora. Você sabia que Palmeiras e Corinthians tentaram a contratação de um mesmo jogador na janela da metade do ano? Jordi Alcivar, volante de 26 anos de idade do Independiente Del Valle e da seleção do Equador. Negociação com o Palmeiras acabou não avançando depois que o Verdão contratou Andréas Pereira. Já o Corinthians teve problemas em relação ao transfer ban que o impediu de efetuar essa negociação. Informação sobre o interesse dos clubes paulistas foi divulgada pelo próprio Independiente Del Valle ao jornalista André Galvão, meu parceiro de SBT. Galvão está no Equador para acompanhar o jogo do Independiente Del Valle com o Atlético Mineiro, partida que acontece nessa terça-feira e vale vaga na final da Sul-Americana. Se você não conhece o Alcivar, te trago detalhes. Jogador de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção equatoriana nos 2 últimos amistosos. Empates contra México e Estados Unidos. Contra o México, inclusive, ele marcou o gol do empate em 1-1. Temporada atual pelo Independiente Del Valle de 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Atleta que surge na LDU, passa pelo Charlotte FC, lá dos Estados Unidos, volta para o Equador para jogar no Independiente Del Valle e na temporada passada atua pelo Leão do México. Dá para dizer que apesar da falta de acordo nessa janela, o Alcivar segue na mira dos 2 clubes paulistas e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.